Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação no nosso momento devocional. Hoje estaremos meditando no texto que encontramos no livro dos Salmos, no Salmos de número 127. Estaremos meditando nos 2 primeiros versículos desse salmo e eu estarei fazendo a leitura para vocês. É um salmo muito conhecido que tem como título Todo bem procede de Deus. À medida que formos aplicando às nossas vidas os ensinamentos, eu estarei fazendo a leitura também dos versículos de forma pontual para os irmãos. A princípio, nós temos no versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, é um texto muito conhecido. É importante a gente saber que esse texto que esse salmo, foi escrito por Salomão, um cântico de romagem, E foi escrito por Salomão. E quando nós vamos observar a estrutura do texto, o significado das palavras, a gente observa aqui, quando o salmista traz, se o Senhor não edificar a casa. E aqui o sentido de edificar a casa é de construção mesmo. E os estudiosos dizem, inclusive, os estudiosos dessa época da Bíblia, trazem a referência de que casa aqui tem um sentido de templo mesmo, diante de todas as circunstâncias que eles viviam, da realidade do povo de Deus naquela época. Então, o sentido aqui é literalmente esse: se o Senhor não edificar a casa, o templo, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a primeira aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas é justamente o que esse texto nos ensina sobre dependência de Deus. Diferente do que algumas pessoas pensam, o que o rei Salomão estava falando aqui, o que Deus nos ensina através desse salmo, é justamente a ideia de que aquele povo, naquela época, precisava entender que em vão seria qualquer trabalho, qualquer atitude, qualquer coisa que eles viessem a fazer fora de Deus, afastados de Deus, sem ter Deus como centro, sem ter Deus como o cerne da vida deles, sem ter Deus como o centro de todas as coisas, encaminhando todas as coisas, direcionando tudo aquilo que eles viessem a fazer. Se Deus não fosse o motivo e se o Senhor não estivesse no centro, tudo aquilo seria em vão. Então, claro que aqui Salomão não estava falando sobre negligenciar os nossos esforços, de maneira alguma. Nós compreendemos a nossa dependência e aprendemos com esse salmo a necessidade de entendermos o quanto somos dependentes do Senhor, mas não quer dizer que que nós não temos a nossa responsabilidade humana. Então, a primeira aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas é justamente essa. Assim como o Senhor ensinou ao povo dele, separado, escolhido por ele, naquela época, ele também nos ensina. Qualquer coisa que venhamos a fazer, destituídos da verdade de glorificar a Deus com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com as nossas vidas, com tudo aquilo que nós venhamos a pensar, a construir, a planejar, qualquer que seja aquilo que venhamos a fazer, se for destituído disso, é em vão. Até mesmo a proteção de uma cidade, como o versículo nos ensina, em vão será a proteção dessa cidade se o Senhor não guardar a cidade. E isso nos mostra a soberania de Deus, em segundo lugar. Primeiro, nós precisamos entender a nossa dependência e compreender, em segundo lugar, a soberania do nosso Deus. Nós não adoramos, queridos irmãos, a qualquer Deus, Nós adoramos ao único Deus, eterno, imutável, soberano, Rei, que governa sobre tudo e sobre todos. E é por isso que a gente precisa ter esse entendimento a cada dia. Dando continuidade, o versículo 2 diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E
Pensando sobre esse versículo, eu fiquei pensando sobre o tanto de coisa que a gente faz, né? Que a gente tenta correr atrás com a força dos nossos próprios braços. Então, a gente vive uma vida muito corrida. A nossa realidade hoje em dia é uma realidade em que a sociedade cobra cada vez mais. Então, a gente muitas vezes tem buscado formação profissional e crescimento financeiro e acúmulo de bens e de tesouros aqui na Terra. E muitas vezes nós temos mentalizado e construído tudo isso e buscado incessantemente isso, mas de forma tão cega, de forma tão mal direcionada, que muitas vezes nós temos esquecido daquilo que é importante, né? Daquilo que é mais importante na nossa vida, que é viver uma vida que glorifique ao Senhor. E é em vão, queridos irmãos, não podemos nos enganar. É em vão procurarmos todas essas coisas e lutarmos a fim de conquistarmos todas essas coisas, destituídos de uma vida piedosa no Senhor. É válido crescer economicamente, é válido crescer profissionalmente, é válido querer conquistar sonhos e planos aqui na Terra. Mas nada adianta querer tudo isso se não estivermos na dependência do Senhor. De nada adianta reconhecer que se o Senhor não agir em favor de nós, nada disso se realiza. Precisamos compreender que essas coisas só têm sentido, de fato, se o Senhor for o centro. Se toda essa busca convergir para glorificar o nome do Senhor. E se, em primeiro lugar, buscarmos o seu reino e a sua justiça. Caso contrário, estaremos correndo atrás do vento, vivendo por vaidade, como a palavra nos ensina também. Então, que possamos, durante esse dia e durante essa semana, mentalizarmos pelo que estamos vivendo, o que nós tanto ansiamos, pelo que nós tanto trabalhamos, estudamos, o que tanto nós buscamos. E esses caminhos, esses sonhos, esses trajetos que nós temos traçado, eles estão sob a vontade do Senhor, eles estão convergindo para glorificar a Cristo e, sobretudo, o mais importante, temos compreendido que se o Senhor não agir em favor de nós, tudo isso é em vão e que Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Que nós possamos pensar nisso para viver uma vida piedosa, uma vida que agrade ao Senhor. E as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Como a palavra mesmo nos ensina, vivendo uma vida que agrade a Ele, do início ao fim. Que Deus nos dê essa sabedoria e que nós possamos humildemente reconhecer o quanto nós precisamos dEle. Deus abençoe a sua vida.